Meus prezados irmãos, boa noite a todos. É uma alegria para a gente novamente poder estudar, compartilhar com os irmãos um pouco das obras, do que esses estudos abençoados nos trazem, pedindo a Deus que nos ampare, nos inspire, nos ilumine, para que a gente possa aqui falar da forma mais clara e mais correta possível em torno do Evangelho e das suas lições. Que a paz do Cristo seja conosco. Meus amigos, hoje nós estamos estudando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não Vim Destruir a Lei. E dentro desse primeiro capítulo, a primeira parte dele nos diz sobre Moisés. Em seguida, nós temos alguns itens e comentários do codificador sobre o Cristo e, finalmente, sobre o Espiritismo. Quando a gente observa esse primeiro capítulo do Evangelho, a gente verifica o esforço de Kardec e da espiritualidade superior em mostrar para a gente a unidade e a progressão do pensamento e das ideias divinas na Terra, quando a gente vê a sucessão do que Moisés trouxe, especialmente os 10 mandamentos, depois as lições inesquecíveis do Evangelho do Mestre, e finalmente o Consolador prometido por Jesus, lá no Evangelho de João, que é a doutrina espírita, que vem nos trazer tudo aquilo que o Mestre não pôde desenvolver à época, relembrar aquilo que foi esquecido, ou deixar claro aquilo que foi mal interpretado, mal traduzido ou distorcido pelos homens ao longo do tempo. Pois bem, a gente observa, meus irmãos, que inicialmente a espiritualidade superior nos demonstra que as lições de Moisés devem ser divididas em duas partes. A primeira, aquilo que tem o seu conteúdo divino, que foram os 10 mandamentos que o grande profeta do povo judeu, cuja herança, cujas lições são absorvidas e aproveitadas ainda hoje por nós, o que ele recebeu no Monte Sinai, as tábuas da lei e os 10 mandamentos. E, portanto, desenvolve Kardec que todo o ensino de Moisés é dividido entre a sua parte divina, que ele recebeu pela mediunidade no alto do monte, os 10 mandamentos, das leis civis que ele criou e penais também, religiosas, que ele criou dando a elas um caráter divino, mas que tinha um caráter eminentemente transitório, apropriado ao povo daquela época. E, portanto, não são aproveitáveis nem nos tempos do Cristo, quanto menos na nossa atualidade. Então, o que a gente vê primeiro é uma separação para que a gente saiba distinguir. Ou seja, nem toda a lei antiga deve ser aproveitada ou levada em conta por nós. Tanto é que a gente observa que nos estudos espíritas nós temos pouca ênfase no Velho Testamento, exatamente porque grande parte do seu conteúdo, além da narrativa histórica da evolução do povo judeu, contém também, meus irmãos, no que diz respeito a Moisés e os seus 5 livros, uma série de leis e de dispositivos de caráter transitório, que se aproveitava, que se aplicava àquela época para um povo semi-bárbaro, saído da escravidão do Egito. Então a gente observa que ao tempo do Cristo, Jesus já começou a separar aquilo que vinha do Pai, que tinha origem divina, daquilo que foi uma criação transitória de Moisés. De maneira que a gente desse o valor e atenção àquilo que veio do Pai. Então, por exemplo, nós separamos aqui um exemplo e é o que a gente vê logo no início, quando Kardec comenta sobre Jesus, o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, para a gente ter um exemplo
sobre como que o Cristo modificou radicalmente as leis criadas por Moisés, adaptadas, portanto, aos costumes da época, a gente pega, por exemplo, um dos livros de Moisés, o livro de Deuteronômio. Quando a gente pega no capítulo 14, ele tem por subtítulo aqui na Bíblia, no Velho Testamento, o seguinte: animais limpos e imundos. Aí consta aqui: estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o boi silvestre e o gamo. Mais adiante: porém estes não comereis, dos que somente remoem ou que têm a unha fendida: o camelo, a lebre e o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Só que aí, meus irmãos, isso aqui continua numa lista enorme de animais para os quais a carne seria pura e, portanto, não traria impureza para as pessoas, impureza no sentido espiritual, e uma série de outros animais impróprios, que o simples fato de comer a carne daquele animal faria com que a pessoa espiritualmente se maculasse. E aí, por exemplo, isso aqui era um dispositivo enorme, e a gente vê como que Jesus revoga isso claramente quando a gente pega o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Lá, meus irmãos, tem um trecho selecionado do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versículos 1 a 20, onde o Cristo fala assim com a gente, conforme a gente já conhece: não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Portanto, o mestre dizia, no que diz respeito, por exemplo, a esse assunto, o seguinte: olha, não se preocupem, desconsiderem todo esse normativo, todas essas leis, porque conforme o evangelho que eu lhes trago, dizia Jesus, né? O que torna impuro o homem não é o que ele come, e sim o que lhe sai da boca, porque aquilo ali demonstra o que tem no coração da criatura. Então, esqueçam isso. Isso aqui, esse tipo de regulamento está rasgado. Deve ser esquecido por nós. E não só isso, como vários outros pontos das leis antigas, Jesus as desprezou e as revogou claramente. Um outro exemplo claro que a gente tem é o seguinte: o que dizia a lei sobre a mulher que fosse flagrada ou noticiada em adultério? Previa-se a lapidação em praça pública. O que o Cristo fez quando a ele foi apresentada uma mulher que, segundo as vozes populares, havia adulterado? Ele simplesmente virou para as pessoas, primeiro esperou os ânimos se acalmarem. Depois, em seguida, perguntou para eles em alto e bom tom o seguinte: ordenou, né? Aquele de vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora, ao final virou para ela, né? Mulher, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Mostrando para a gente que nenhum de nós condena o outro. Nós não temos autoridade para isso. O próprio mestre se absteve dessa condenação, ele que era um espírito, uma criatura pura. Por quê? Porque ele demonstrava para a gente, nessa ocasião, que quem nos condena somos nós mesmos, pelas nossas atitudes. Tanto é que ele fala com ela: vai e não peques mais. Para quê? Para que você não se condene. Para que você não crie dificuldades para você, que você fatalmente vai ter que colher. Então, meus irmãos, a gente observa que Jesus modificou profundamente aquilo que não era de conteúdo divino, trazido por Moisés. Agora, tudo aquilo de origem divina, ligado aos 10 mandamentos, o mestre confirmou. Amarás a Deus acima de todas as coisas. O Cristo confirma. Honrarás a teu pai e tua mãe. Jesus confirma. Tanto é que ele, por exemplo, no momento extremo, preocupado com sua mãezinha, que cuidou dele até ali, e que naquela hora vertia lágrimas, preocupava-se com ele, ele vira-se para João, o discípulo dileto, e fala com ele:
filho, eis aí tua mãe. E para ela, mãe, eis aí teu filho. Pedindo a João que zelasse, que cuidasse dela, que tivesse ali todo o carinho de um filho para com ela, devido à preocupação que ele tinha para com ela, e haja visto os desígnios divinos que faziam com que ele fosse embora da vida física da forma que foi, cumprindo, né, aquilo que tinha nas profecias. Pois bem, meus irmãos, continuando o texto de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Então, com base nesse ponto, nós gostaríamos de desenvolver um pouco mais. A natureza do Cristo era e ainda é absolutamente excepcional para nós. Bendita doutrina que hoje nos permite compreender e ter uma noção um pouco menos distorcida sobre a grandeza do Mestre, da sua alma pura, divina, e da missão que ele veio e da grandeza do Evangelho, como fonte de redenção das nossas vidas. Para a gente ter algumas descrições sobre a natureza do Cristo, nós vamos nos valer aqui, meus irmãos, de alguns trechos dos nossos livros espíritas, de pessoas que descrevem um pouquinho do Mestre, dentro da pobreza da linguagem humana, dentro daquilo que a gente é capaz de compreender. A primeira descrição de Jesus, que nos vem à mente, ao coração, está presente no livro Há 2000 anos, que o senador Públio Lentulus, encontrando-se com ele na Galileia, após relutar em ir, devido ao orgulho que ele ainda trazia consigo, mas descreve para nós a figura do Cristo de uma forma sublime, embora muito sintética nesse ponto aqui do encontro pessoal que ele teve com Jesus. Comenta aqui no capítulo de número 5 da primeira parte o seguinte: foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, que ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Então, Públio Lentulus, num determinado ponto do caminho onde ele tinha parado e pensava, cogitava sobre a vida, sobre seus passos até ali, escutou alguém se aproximando. E aí ele descreve: diante de seus olhos ansiosos, estacou personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então, meus irmãos, esse é um breve relato e descrição trazida por Emmanuel daquilo que Públio Lentulus, ele mesmo, enquanto senador, presenciou, e mostrando para a gente a beleza da figura do Cristo em seu aspecto perceptível, mas cujo magnetismo, cujas energias eram de tal intensidade que, por exemplo, mesmo ele, na condição de um romano orgulhoso, instintivamente ajoelhou-se diante da grandeza do Cristo, independente da vontade dele. Quando a gente pega uma segunda descrição, agora já no livro Paulo Estevam, do nosso querido Paulo de Tarso, na ocasião Saulo de Tarso, da visão que ele teve do Cristo, ele descreve da seguinte forma:
Assim que ele perde o equilíbrio após ver uma luz muito forte no céu e cai do cavalo às portas de Damasco, quando ia em perseguição a Ananias, ele descreve para a gente, e aqui Emmanuel descreve a visão de Paulo, na ocasião ainda Saulo, nos dizendo assim: a visão, no entanto, pareceu dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Isso aqui, expressão essa do mestre naquela ocasião, devido às atitudes de Saulo, que era o seu vaso escolhido, mas que recalcitrava ainda em seus pontos de vista. Tanto é que imediatamente Jesus vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, né, quem sois vós, Senhor? E ele, envolvido numa luz muito suave e num tom de inconcebível doçura, responde: eu sou Jesus. Então, meus irmãos, são dois trechos que a gente tem na literatura espírita e que mostram para a gente a sublimidade do Cristo, da presença do Mestre. E essa sublimidade, essa grandeza do nosso Mestre amado, ela é de tal forma que a gente se recorda, por exemplo, que no livro Nosso Lar, André Luiz lá comenta que somente 2 habitantes daquela colônia espiritual, onde habitam e trabalham milhares de espíritos, alguns deles de grande mérito, de grandes qualidades, de grandes virtudes, mas André Luiz comenta que somente 2 haviam até então conhecido Jesus pessoalmente, que eram o governador da colônia e a irmã veneranda, mostrando para a gente que conhecer o Mestre é uma aventura, é algo, é uma conquista esplêndida da alma no seu caminho evolutivo, mesmo porque, meus irmãos, para que a gente conheça e às vezes se depare com aquilo que é sublime, nós precisamos também nos elevar. Por isso que eles tiveram condições de estar, de conhecer o nosso mestre, o nosso governador. A mesma doutrina espírita que nos traz essas duas narrativas, uma do Cristo ainda encarnado e a outra do Mestre já em espírito, respectivamente as descrições de Públio Lentulus e de Saulo, de Paulo de Tarso, a mesma doutrina nos traz uma noção um pouco mais precisa da natureza excelsa de Jesus. Quando nós pegamos um outro livro de Emmanuel, que é o livro A Caminho da Luz, a gente observa no primeiro capítulo, intitulado A Gênese Planetária, uma breve descrição de Emmanuel dentro daquilo que a gente consegue compreender e que nos mostra, meus irmãos, como que e a gente observa como que a doutrina é abençoada por nos dar um pouco mais de noção sobre o nosso Messias. Comenta Emmanuel: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, e aí não fala se é do sistema solar, mas é de um sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ocasião na qual Jesus foi designado como governador do planeta, igual nós vamos ver aqui no descritivo mais adiante.
E a segunda ocasião dessa reunião foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, observem, meus irmãos, que Emmanuel aqui começa a mostrar para a gente a grandeza dessa alma divina, que é a alma de Jesus. Ele, participante de um conclave, ou seja, de uma assembleia de espíritos puros e angelicais, espíritos crísticos, que participam, coordenam toda uma coletividade numerosa, mas de porte inimaginável por nós, na qual Jesus é um dos membros. Ou seja, o mestre, o nosso governador, tem merecimento, conhecimento e virtudes angelicais e tamanha pureza ao ponto de participar, né, junto ao Pai Criador da organização da vida em coletividades planetárias numerosas. E o capítulo continua descrevendo para a gente, inclusive mais adiante, fala aqui para a gente sobre os primeiros tempos do nosso planeta, o processo de resfriamento da Terra, a formação dos oceanos primitivos, da atmosfera primitiva, dos primeiros continentes, tudo isso com a coordenação do Cristo. Tudo isso aqui o tempo e a nossa ciência atual chama dos efeitos da natureza, das leis da natureza, Jesus manipulava as leis divinas para que tudo se formasse no nosso teatro da vida. Comenta mais adiante Emmanuel da seguinte e bela forma: o divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da vida no planeta. E edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, meus irmãos, está aqui uma noção sobre a grandeza e a excelsitude e a sublimidade, a perfeição da figura do Cristo. Bendita doutrina que nos permite conhecer um pouco mais o Messias, de acordo com a nossa capacidade de entendimento atual. E a gente tem, meus irmãos, para a gente ilustrar e concluir o nosso estudo de hoje, uma lição que nos é muito agradável, muito querida, que mostra para a gente como que Jesus, mesmo pequenino, mesmo infante, ainda criancinha nos seus primeiros dias de vida, já trazia consigo a sua grandeza, a sua sabedoria e a manifestava, embora respeitando as limitações da condição em que ele se encontrava. Nós temos uma página de Irmão X que está no livro Pontos e Contos, no capítulo 25, que é intitulada Simeão e o Menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então, quando a gente pesquisa no Evangelho de Lucas, nós observamos, meus irmãos, e o Evangelho de Lucas são os relatos de Maria, que Lucas registrou e trouxe para a gente. Lá comenta que quando Cristo tinha somente 8 dias de vida e foi levado ao templo, à sinagoga, para cumprir uma tradição dos judeus que era a circuncisão, comenta que ele, pequenino de colo, Simeão, esse homem temente a Deus,
encontrou-se com ele e naquela ocasião, conforme o registro bíblico, falava que ele não morreria sem antes ver a salvação, sem antes ver o Messias. E, de fato, ele encontrou-se com Jesus criança, pequenino, e agradeceu e louvou a Deus a bênção, a alegria, a aventura que ele teve por carregar no colo o Salvador. Comenta, meus irmãos, nessa página, aquilo que o Evangelho não registrou. Porque Simeão não somente segurou o Cristo pequenino, mas conversou com ele. Dirigiu-lhe a palavra, numa página belíssima, conforme nós vamos ver. Fala aqui, irmão X, descrevendo para a gente o seguinte. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderia ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas, e tu? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Vejam que beleza. Então ele pequenininho ria, aquele sorriso mais lindo, destinado a Simeão. Mas o ancião, angustiado, contemplou com mais atenção, mais detidamente, e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, perguntou em lágrimas. Então ele, angustiado com aquilo, sem saber como que o Cristo exerceria o seu divino ministério, perguntou já chorando para aquele menininho de 8 dias. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino pequenino, então, levantou a pequenina mão direita e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Então a criancinha pegou Jesus pequenino e começou a bater no peito de Simeão. Nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão, ou seja, em espírito, veio a saber que o menino celeste não o deixou sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. E aqui conclui, meus irmãos, essa página, mostrando para a gente
de forma belíssima como que o Cristo, já tão pequenino, mostrava que o seu evangelho, a sua mensagem seria gravada no coração das criaturas humanas, tendo no coração de cada criatura humana o seu verdadeiro templo, o seu verdadeiro altar. Que Jesus nos ampare, nos ilumine a todos. Vamos então para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a oportunidade que nos é dada do estudo e do aprendizado do Evangelho. E lhe rogando, querido amigo, que nos ampare e nos abençoe a todos. Que o Senhor possa, Mestre, estar presente nos nossos lares, nos trazendo a paz, a alegria, o bom ânimo, a coragem. Conceda-nos, querido amigo, o amparo e a proteção de que a gente mais necessita, para nos fortalecermos física e espiritualmente e para podermos compreender o teu bendito Evangelho, fazendo-lhe bom uso, refletindo com o Evangelho em todos os aspectos da nossa vida. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por encerrado o nosso singelo estudo da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.